tenho dois textos da Bíblia que eu quero ler para vocês hoje. E eu quero ler de trás para frente, quer dizer, eu quero ler primeiro o de Deuteronômio, capítulo de número 25. Leia comigo Deuteronômio, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 17. Deuteronômio 25, 17. Eu tenho a Bíblia na Nova Versão Internacional, NVI. Se você tiver aí no seu celular e quiser ler no seu celular, é a NVI. Mas nós vamos providenciar para vocês aqui também na tela o texto que vou ler para vocês. Deuteronômio 25, 17. Diz assim o texto: lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra que lhes dá, na terra que Ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Agora vá para Êxodo, volte lá para o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 8 em diante. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com o cajado, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse Arão e Hur, e mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Alguns personagens bíblicos não devem ser encarados literalmente apenas como personagens bíblicos. Porque alguns personagens bíblicos, na verdade, são modelos. Na verdade, são símbolos, mais do que o personagem físico. Eles, mais do que pessoas, eles são encarnações de tipos de pessoa. Por exemplo, quando eu falo de um inimigo gigante, aparentemente invencível, diante de um opositor pequeno, frágil,
eu estou falando de Golias e de Davi. Portanto, Golias, mais do que um personagem histórico, é um modelo. E assim a gente deve ler a Bíblia. É um tipo, é uma personagem mais do que uma pessoa. Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo. Quando eu falo de um traidor irremissível, quer dizer, um traidor sem perdão, que não tem conserto, é uma traição tão medonha que não tem conserto. De quem eu estou falando? De Judas Iscariotes. Quando eu falo, por exemplo, de uma mulher, de uma beleza e de uma singeleza e de uma entrega total, tão maravilhosa e tão linda essa mulher, que o anjo disse que para todas as gerações ela seria chamada de bem-aventurada. De quem eu estou falando? Da Virgem Maria. Quando eu falo, então, não é só pessoas, há também modelos que são modelos de cidades. Por exemplo, quando eu falo de uma cultura que é perversa, má, e que no livro do Apocalipse diz que estava tão envolvida com o negócio e com o capital, que chegou ao ponto de negociar a alma dos homens. De quem eu estou falando? Da Babilônia. É um sistema, é mais do que a descrição de uma cidade. Portanto, aqui nós estamos diante de um povo que se chama Amalequita. São os descendentes de Maleque, ou Amaleque. Os Amalequitas foram netos de Abraão. Eles eram descendentes de Esaú. Os Amalequitas representam aqui para nós um modelo. É um povo, mas é um povo cujo modelo a Bíblia diz que é tão ruim, é um modelo tão horroroso, tão perverso, tão cruel, que o texto da Bíblia diz que Deus jurou aos judeus, ou pediu aos judeus, que a memória desse povo fosse erradicada da face da terra. Que nenhum amalequita sobrevivesse nas gerações futuras. Claro que a leitura do texto deve ser feita com esse sentido simbólico. É um inimigo medonho, pavoroso, tão pavoroso que Deus prometeu que eles deveriam ser aniquilados da face da terra. E através dos séculos, os amalequitas foram se tornando um povo inimigo dos judeus, e os judeus não conseguiam derrotá-lo completamente. Nunca conseguiram derrotá-lo completamente ao longo da história. Os amalequitas enfrentaram Israel em Juízes, no livro de Juízes. Quando foi instaurado o reino em Israel, Deus deu ordens a Saul específicas, que Saul aniquilasse com todos os amalequitas. Não é para sobreviver ninguém. E Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, não obedeceu às ordens de Deus. Não matou todos, poupou o rei chamado Agag. E por causa disso Deus destronou, tirou Saul do seu trono, porque ele poupou um amalequita, que foi o rei. Enfim, esses amalequitas são um símbolo de um inimigo cruel, perverso. Mas aí você pode fazer uma pergunta para mim hoje à noite, dizendo assim: Ricardo, por que esses inimigos, ou os amalequitas, representam um inimigo perverso?
O que tem nos amalequitas que faz deles o pior de todos os inimigos, a ponto de Deus dizer: elimina esse povo da face da terra? O quê? Deixa eu dizer, por que os amalequitas, entre todos os inimigos, Deus considerou o pior inimigo de Israel? Porque eu tenho certeza que à medida que eu pregar hoje à noite e falar aqui para vocês, você vai dizer assim: eu tenho uma amalequita na minha vida. Eu também tenho um inimigo cruel e perverso que me persegue. E se você não tem um inimigo, ou não tem uma inimiga cruel e perversa que persegue você na vida, deixa eu ser um profeta de más notícias hoje à noite: você vai ter. Porque o amalequita é um modelo de inimigo. É um modelo de inimigo que nós invariavelmente vamos enfrentar na nossa vida, que é um inimigo perverso. E o texto que eu quero ler para você, que eu li para vocês hoje à noite, nos apresenta esse pior inimigo. Quem é ele? Por que ele é chamado de pior inimigo? Deixa eu dizer por quê. Porque o pior inimigo que você tem na sua vida, ou vai ter, é aquele que lhe ataca pelas costas. O pior inimigo que um homem ou uma mulher pode ter na vida é aquele que nos ataca pelas costas. É aquele que nos surpreende pela retaguarda. Olha o que Deuteronômio capítulo 25, que eu acabei de ler para vocês, diz. Os amalequitas aproveitaram que vocês estavam no caminho e atacaram os que ficaram para trás. Quem é que fica para trás? Os que ficaram para trás na retaguarda. Imaginem uma caravana de judeus enfrentando o deserto. Imagine uma multidão de gente no deserto. Quem é que está para trás? Quem ficaria para trás nessa multidão? Eu vou dizer para vocês quem ficaria para trás. Ficariam para trás, os lá de trás, os idosos. Os lá de trás, as pessoas com algum tipo de doença. Lá para trás ficaram as pessoas que tinham alguma deficiência de locomoção, que naquela época não havia cadeira de rodas. As pessoas, para andarem numa caravana dessa, se tivesse algum tipo de deficiência e algum tipo de impedimento de locomoção, ou eram carregadas no lombo de algum animal, ou eram carregadas nas costas de alguém. Eles ficaram para trás. E o pior inimigo é aquele que ataca os que estão lá atrás. O pior inimigo é aquele que ataca você quando você está menos precavido. Você diz: pastor, quem é o pior inimigo que eu tenho na minha vida? É aquele que vai atacar você na sua retaguarda, que vai atacar você no ponto mais frágil que você estiver, que vai aproveitar e vai dissimular quando você estiver fragilizado para atacar você. Deixa eu só dar um exemplo. O exemplo de Davi. Davi cometeu um pecado horroroso. E esse pecado que Davi cometeu aborreceu muito a Deus. A história, deixa eu resumir a história, porque eu estou sem muito tempo hoje à noite. A história é a seguinte. Davi estava, certo dia, andando na muralha do palácio dele, caminhando, e ele olha por cima da muralha e tem uma mulher tomando banho. Ela estava nua, linda, uma mulher linda. Ele viu a mulher tomando banho, linda, e ele se enamorou dessa mulher. Ele quis essa mulher. Não namorou não, ele cobiçou essa mulher. Não dava tempo dele se enamorar. Ele cobiçou a mulher e disse: eu quero essa mulher. Ele podia ter qualquer mulher que ele quisesse, ele era rei. Naquela época, naquela cultura, os reis tinham 10, 20, 30, tinha 50, tinham 100 mulheres. Eles podiam ter qualquer mulher. Ele disse: eu quero aquela mulher.
E alguém deve ter dito para ele: majestade, você pode ter qualquer mulher que você quiser no rei, menos essa. Porque essa é esposa de um dos teus mais leais soldados. E ele, o marido dela, está na guerra para te proteger e proteger a arca do concerto de Deus. Ele se chama Urias. Mas Davi estava embriagado de poder e de sedução e de lascívia, e disse: não importa, eu quero essa mulher assim mesmo. E ele levou a mulher para o palácio, transou com ela. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, a mulher engravidou. E o Davi ficou preocupado, que a mulher estava grávida, e como é que ele ia resolver esse problema? E ele pensou, achando que era muito esperto, que ele tinha a solução. Trazia Urias. Urias tinha uma segunda lua de mel, terceira lua de mel com a mulher dele. A mulher já estava grávida, mas Urias não sabia. Urias está na guerra, a mulher tem filho, não dá para fazer as contas direito. O filho fica sendo o filho de Urias, e Davi se safa do problema. Chamou Urias e disse: passa um tempo aqui de férias e de lua de mel com a tua mulher. Urias disse: não, eu não posso fazer isso. Como que eu posso passar um tempo de lua de mel com a minha mulher quando os soldados do rei estão passando perigo? Eu tô lá defendendo a causa de Deus, eu não posso fazer isso. Davi disse: caramba, esse cara é mais leal do que eu pensava. Eu já sei como eu vou fazer. Eu embriago ele, e ele embriagado vai para o quarto da mulher, e muito bêbado, não sabe se transou, se não transou. No dia seguinte, eu digo para ele que ele transou, ela está grávida, ele pensa que o filho é dela, e eu estou salvo. Embriagou Urias. Mas Urias não entrou na câmara de núpcias com a mulher dele. Quando o rei acordou de manhã, ele estava deitado no portal da porta. Bêbado, o homem era leal. Bêbado, o homem era fiel. Porque eu conheço muito homem que, quando fica bêbado, se torna um canalha, um picareta. Quando fica bêbado, faz besteira na vida. Pois Urias, bêbado, era leal. E como é que Davi ia resolver o problema? Porque a mulher estava grávida. E Davi pensou num plano diabólico. Eu vou mandar Urias de volta para a batalha e vou dar ordens ao meu general, chamava-se Joabe, que quando a batalha estiver no auge da batalha, os exércitos retrocedam e deixe Urias vulnerável à seta, à lança do inimigo. E quem vai matar Urias não vou ser eu, nem é Joabe, é o inimigo. Mandaram Urias para o campo de batalha. Quando a batalha estava no auge, os exércitos retrocederam, e o pobre do Urias ficou exposto, fragilizado. Quem é o pior inimigo? O pior inimigo é aquele que ataca você na sua fragilidade, que deixa você exposto. E Urias morreu. Ufa, me livrei de um problemão, pensou Davi. Eu agora me caso com a Betseba, o menino nasce, é meu filho, e tudo vai dar certíssimo. Só que esse mal é um mal que mexe com Deus. Você me diz assim: Ricardo, Deus ficou indignado porque Davi adulterou? Nem tanto. Adultério é errado? É. Mas não é tão errado quanto um homem trair a lealdade de outro. Quanto um amigo trair a lealdade de outro amigo. Deus chamou um homem chamado Natã e disse: Natã, vai até a casa de Davi.
E Natã foi até a casa de Davi e disse assim: majestade, eu tenho uma história para te contar e eu quero que você julgue. Um homem tinha no aprisco dele muitas ovelhas, era rico, ele tinha muitas ovelhas. E vizinho dele tinha um pobre que só tinha uma ovelha. Pois esse rico, que tinha muitas ovelhas, recebeu um convidado na casa dele. E ao invés dele matar uma das muitas ovelhas que ele tinha, ele foi na casa do pobre e matou a única ovelhinha de estimação que o pobre tinha. O rei disse: mas que safado, que homem horroroso, tal homem é digno de morte. E o profeta Natã balançou o dedo na cara de Davi e disse: você é esse homem, você é esse homem. E Deus está dizendo para você que o que você fez é abominável aos olhos de Deus. Quem é o pior inimigo? O pior inimigo é aquele que conhece a minha intimidade. É aquele que frequentou a minha casa, que me viu exposto fragilmente a ele e depois usou isso para me agredir pelas costas. Essa é a sua pior amiga, ou seu pior amigo, que na verdade não é amigo, é o seu pior inimigo, é a sua pior inimiga. Quem é o pior inimigo que você tem na vida? Deixa eu dizer qual é o segundo ponto. O pior inimigo será sempre aquele que vai atingir você na sua fragilidade. Ele ataca pelas costas e espera a sua fragilidade para lhe atacar quando você estiver frágil. O texto diz, em Deuteronômio capítulo de número 25, que os judeus estavam cansados e exaustos. E estavam mesmo. O povo de Israel estava cansado, estava exausto. Como é que você sabe que eles estavam cansados e exaustos? Porque vocês se lembram que o povo de Israel estava escravo no Egito, lembram? Cadê vocês? Eu estou pregando para quê? Para uma igreja? Cadê vocês? Estavam ou não estavam? Ah, pelo amor de Deus, eu estou pregando e vocês estão calados aí, Eles estavam escravizados no Egito, e quando Moisés disse, Deus mandou um recado, que deixa o povo ir, os capatazes triplicaram a cota. Triplicaram a cota de trabalho que eles tinham que cumprir. Recentemente eu soube de um cortador de cana aqui no interior de São Paulo, que estava trabalhando por cota, por produção. Não sei se vocês leram essa notícia. Trabalhador de cana que estava trabalhando, cortando cana no interior, boia fria. Trabalhou até morrer, morreu de exaustão. Os judeus estavam cansados. Teve as 10 pragas no capítulo 12 de Êxodo. No capítulo 12, a partir do versículo de número 31, quando houve o êxodo, o povo teve que sair às pressas. Vocês sabem por que o judeu não come pão levedado, pão fermentado na Páscoa? Porque quando eles saíram tão às pressas que o pão não deu tempo de levedar. E em memória a isso é que os judeus ainda hoje não comem pão levedado. Estavam cansados porque estavam escravizados, tiveram que sair às pressas. No capítulo 14, eles chegam no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho é um impedimento e mais estresse. Eles passam o Mar Vermelho. No capítulo 15, quando entram no deserto propriamente dito, as águas são amargas. A água estava amarga, não era água potável. No capítulo 16, eles chegam a Elim e falta comida. Não tem comida para todo mundo, eles estão no deserto. E no capítulo 17, eles chegam em Sim, e na região de Sim não tem água, que Moisés tem que ferir a rocha para poder sair água.
Quem é o pior inimigo? Pior inimigo é aquele que vai ferir você quando você estiver mais fragilizado. E a Jerusa, minha mulher, me protege muito, quer muito bem a mim. Minha mulher diz assim: Ricardo, não fala que você está triste, não fala quando você estiver. Sabe por quê, Ricardo? Porque num auditório grande vai ter sempre aquele que vai aproveitar a sua fala para depois ferir você. Sempre tem alguém que espera. Essa semana eu conversei com uma pessoa que disse: Ricardo, eu estava deprimido, triste pra caramba. Me contou os problemas que eu não vou entrar, não vou querer expor aqui a pessoa. Eu estava triste, deprimido, eu estava chateado, eu estava fragilizado. E um amigo meu, amigo entre aspas, sabendo desse meu estado de tristeza, me telefonou. E no telefone ele falou assim: olha, eu estou te telefonando para dizer que você é um cara vaidoso e que a vida está fazendo isso com você, que é para você cair do cavalo mesmo, você descer dos seus tamancos. E ele falou: Ricardo, ele aproveitou a hora mais difícil da minha vida para me ferir. Eu disse: esse é o pior inimigo, esse é um Amaleque. Esse é um Amaleque que você tem na sua vida. Qual é o pior inimigo? É aquele que fere o já ferido, é aquele que pisoteia o já pisado, é aquele que tripudia quem já está envergonhado, é aquele que repudia o já repudiado. Eu, há muitos anos, fui fazer uma tarde, fui pregar, uma tarde inteira no Carandiru. Ainda existia o presídio do Carandiru, era a maior penitenciária da América Latina. Depois eles demoliram e distribuíram em outras cadeias aí pelo estado. Mas naquela época o Carandiru era o Carandiru. Todo mundo aqui que é de São Paulo sabe que eu estou me referindo ao Carandiru. E eu fui lá e passei uma tarde no Carandiru, a tarde toda, falando para diferentes grupos, e terminei a minha tarde visitando a enfermaria do Carandiru. Naquela época, HIV matava de AIDS. Hoje, com os retrovirais, quem tem HIV, quem é soro positivo, é uma doença praticamente crônica. Mas naquela época matava, as pessoas morriam e era uma morte horrorosa. E a senhorinha que estava visitando comigo, uma senhora da Assembleia de Deus, uma santa mulher de Deus, nós entramos na ala da enfermaria. Imagine, uma ala de enfermaria de uma penitenciária, com gente morrendo das doenças mais horrorosas, tuberculose, preso com tuberculose, preso com AIDS. E AIDS matava com a imunodeficiência de uma maneira cruel, era uma morte horrorosa. E essa senhora aproximou-se da cama do preso e começou a cochichar no ouvido dele, que ele estava muito frágil, já no fim, e ela cochichando assim no ouvido dele. Aí eu, na minha cabeça, pensei: o que essa mulher está falando no ouvido do homem? Com certeza deve estar dizendo para ele se arrepender, está dizendo que ele é um criminoso e que ele tem que se arrepender antes que ele morra, que senão ele vai para o inferno. Eu imaginei isso. E aí eu me aproximei dela. E a minha cabeça às vezes é religiosamente doente. Aí eu me aproximei dela e encostei o ouvido para ouvir o que ela estava sussurrando. Ela não estava cantando alto, estava cantando bem baixinho no ouvido dele. E quando eu já contei o fim da história, já dei o spoiler, ela estava cantando. Ela não estava pregando para ele, ela estava cantando. E quando ela terminou, ela se levantou, eu falei: você estava cantando? Ela disse: pastor, diante de uma situação tão cruel, o que eu posso fazer se não cantar para o coração desse homem? Isso não é hora de passar a vida limpo, isso é hora da compaixão, essa é a hora do abraço,
essa é a hora de segurar na mão e dizer: eu estou aqui. Porque o pior inimigo é aquele que aproveita do outro que está fragilizado, para passar limpo, para passar na cara, para se vingar. Esse é o pior inimigo, esse é o Amaleque. Mas deixa eu terminar aqui essa parte de identificar o inimigo, porque como é que eu identifico o pior inimigo? O pior inimigo é aquele que ataca pela retaguarda, é aquele que ataca quando estamos fragilizados, e o pior inimigo é aquele que não sabe fazer a ponte entre compaixão e temor de Deus. Porque o texto diz em Deuteronômio que eles eliminaram os que ficaram para trás e não tiveram o temor de Deus. Por que temor de Deus? Porque temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é respeitar a dignidade do outro. Temor de Deus é respeitar que Deus está no meu próximo, mesmo que eu não o reconheça como tal. Temor de Deus. Os amalequitas não tiveram temor de Deus. Por que não tiveram temor de Deus? Porque eles não tinham compaixão. E quando a gente não tem compaixão, a gente também não tem o temor de Deus. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, como é que eu venço o meu pior inimigo? Deixa eu dizer como é que a gente vence os nossos inimigos mais terríveis. Aqueles que nos atacam pelas costas, aqueles que nos atacam na nossa fragilidade, e aqueles que não têm nenhuma compaixão. Primeiro, guarde na sua memória o que você tem como sinal de Deus na sua vida. Quando eles chegaram na batalha, Moisés disse assim: eu vou subir no monte e eu vou com o cajado de Deus. Ele tinha um cajado. Esse cajado para Moisés não era apenas um cajado para ele andar no deserto. Esse cajado que Moisés tinha na sua mão era símbolo da autoridade que Deus tinha dado a ele. Lembram que com esse cajado, Moisés derrotou a serpente que os magos de Faraó conseguiram transformar? Lembram que foi com esse cajado que quando ele bateu no mar vermelho, ele se abriu em dois? Pois esse cajado para Moisés, como é que eu venço o meu inimigo? Guardando a memória daquilo que Deus fez por mim. Esse cajado é a memória daquilo que Deus fez por nós. O que é a Santa Ceia? Os elementos da ceia, o pão e o vinho, é a memória daquilo que Deus fez por nós, daquilo que demonstrou Deus por nós. A vara nas mãos de Moisés, essa bengala, era para Moisés não apenas um pedaço de madeira, era para Moisés o símbolo do cuidado, símbolo da fidelidade, símbolo do amor, símbolo da presença de Deus no meio deles. Era, na verdade, um sacramento. O que é um sacramento? Sacramento é quando um objeto perde o valor por si e ganha um valor simbólico sagrado. Depois eu vou trazer aqui para vocês, porque eu fiz essa semana e agora que eu estou com ela, eu tenho uma carteirinha, eu tenho a carteira de sócio atleta do meu pai, quando ele jogou no Corinthians, em 1946. Eu estou com essa carteira, ela é de couro, o papel dentro já está todo amarelado, e o meu pai foi o sócio número 15 do Corinthians. 15. As pessoas me perguntam, você é corintiano? Eu digo, não, eu nasci com o DNA do Corinthians. Eu não tenho opção. Não tem como. Eu já nasci corintiano. Inclusive porque o meu nome foi dado em honra ao massagista do Corinthians, que se chamava Ricardo. E meu pai tinha
tanta gratidão por ele que me deu o nome do Ricardo, massagista. Pois bem, eu estava com essa carteira lá em casa, sem saber o que fazer com ela, assim, de guardar. E eu chamei a Ana Paula, minha secretária aqui na Bethesda, e disse: Ana, vai num lugar de moldura e faz uma moldura. Eu vou trazer aqui para vocês. Ela fez essa semana. Faz uma moldura, não é uma moldura, faz um estojo com a tampinha de vidro. E a carteirinha vai ficar dentro da tampa de vidro. E eu vou pendurar no meu, porque eu vou ser guardador em vida da carteirinha do meu pai do Corinthians. Pendurei na minha parede essa semana. O que é essa carteirinha? É um sacramento. É sagrada. Mesmo que eu fosse à falência, eu não colocaria ela à venda nunca. E colocar a taça do Corinthians à venda, né? Eu não, porque ela é sagrada. A vara que Moisés tem nas mãos é sagrada, porque ela lembra, traz à memória a fidelidade de Deus com Israel. Como é que eu venço os meus inimigos? Guardando na minha memória aquilo que é sagrado a respeito de Deus. Deixa eu só falar uma outra coisa aqui que os meus amigos católicos e quem é de tradição protestante, mais de cultura católica, precisa aprender. Os altares do Antigo Testamento não eram para adoração, porque na cultura católica os altares são para adorar. Tem uma gruta, tem um nicho, tem um lugar sagrado, tem um penhasco, tem um lugar lá que é sagrado. E as pessoas vão lá orar, rezar, vão lá. É sagrado para eles. No Antigo Testamento, os lugares não eram para orar. Os lugares não eram para rezar. Os lugares sagrados, os memoriais do Antigo Testamento, era para guardar a lembrança. Quando Israel fazia um altar, Deus dizia assim, ó, esse altar de pedras que você levantou aqui, não é para você vir aqui, se ajoelhar e ficar adorando aqui, não. Esse altar de pedras é para que nas gerações futuras, quando o seu filho perguntar, papai, que pedras são essas? Você conta a história para ele. E eu quero perguntar para você, você quer vencer os seus inimigos? Quantas histórias sagradas você tem na sua vida para você contar? Que você diz assim, essa história para mim é sagrada. Porque eu guardo como um tesouro, eu guardo como um estojo. Essa vara, essa bengala, esse cajado que eu tenho nas minhas mãos, é memorial. E como é que eu vou vencer os amalequitas segurando esse negócio aqui nas minhas mãos? Eu tenho história com Deus. E eu guardo essas histórias como sagradas. Quer ver uma? Nunca contei aqui na Bethesda. Eu tinha 15 anos, fazia um curso de inglês e nós fomos fazer um piquenique num açude, à beira de uma represa. E eu tinha 15 anos, queria me mostrar para as meninas, parecia que eu era o tal. E eu subi exatamente essa mesma disposição aqui desse púlpito. Num lugar alto, mais ou menos dessa altura, eu disse, eu vou dar um salto aqui, um salto ornamental, que todo mundo vai ver que eu sou o tal. Aí eu falei, não vou fazer isso não. Eu vou descer ali e vou sair como quem sai no mergulho de natação. Que aí eu mostro que sou um bom nadador. Aí desci, fui lá para o segundo degrauzinho lá embaixo e saltei num salto de natação, assim, daqueles que bate com a barriga assim. A água era dessa espessura. Rasguei a minha cara, o peito, as pernas. Fiquei sangrando, chorando. E aí eu me lembrei, se eu tivesse saltado lá de cima, de ponta cabeça, eu teria quebrado o meu pescoço. E que voz, e que intuição, e que
E o que foi que me aconteceu naquele dia, que disse, não, Ricardo, daqui não, lá embaixo. Eu guardo essa história como uma história sagrada na minha vida. E como é que eu enfrento os meus inimigos? Como é que eu enfrento esse inimigo que me ataca pelas costas? Com essa memória que eu tenho da fidelidade de Deus. Segunda coisa, como é que eu enfrento o inimigo perverso e cruel? Segundo, lute com todas as suas forças, mas ponha a sua dependência em Deus. Interessante que os israelitas ainda não tinham enfrentado nenhum inimigo. Eles não lutaram, os israelitas não lutaram contra o faraó. Quem lutou contra o faraó foi Deus. Eles não enfrentaram os exércitos de faraó. Quem enfrentou foi Deus. Não foram eles que abriram o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. Eles não tiveram que providenciar até aqui pão e nem água, que quem está dando pão, o maná, é Deus, e quem está fornecendo água é Deus. E aqui acontece a primeira batalha contra um real inimigo, em que Deus diz assim, agora é com vocês. Porque até ali, Deus tinha lutado por eles. Mas a partir de agora, Deus vai lutar com eles. É diferente. Moisés disse, eu vou subir, vou levantar os meus braços, mas Josué, você escolha os guerreiros que vão guerrear aí embaixo. Agora é com você a bola. Eu luto com as minhas forças, a minha dependência está de Deus, mas eu tenho que ir com as minhas forças agora. Como Deus luta por nós? Como? Sendo a nossa inspiração. Moisés está lá no alto, e todas as vezes que eles iam para a batalha e eles guerreavam, olhava para Moisés, os braços de Moisés estavam para cima, eles diziam, vamos lá pessoal, olha lá Moisés, olha o cajado de Deus nas mãos de Moisés, força, força, vamos lutar. E eles prevaleciam. Quando Moisés cansava, eles também desanimavam. E aí foi que eles tiveram uma ideia. Vamos colocar duas pedras, Arão e Ur se sentam nessas pedras, um fica assim e outro fica assim, e aí os braços de Moisés ficam em cima dos ombros dele, Moisés não baixa os braços e a gente ganha a batalha. Porque todas as vezes que a gente olhar para o alto, os braços de Moisés vão estar para cima. Porque a nossa dependência está lá em cima, mas a nossa força vai se dar na batalha real. Deixa eu dizer para você, Deus não vai lutar as suas lutas não. Deus vai inspirar você, vai lutar com você. Mas as suas lutas, você tem que arregaçar as mangas e ir para cima. E eu vou terminar dizendo assim, Ricardo, como é que a gente enfrenta as nossas batalhas? Os nossos amaleques, os nossos piores e mais perversos inimigos. Ixi, eu já estourei a minha hora. Mas não tem nada não, eu estou viajando, vindo, vocês me aguentem. Como? Deixa eu dizer como. Rodeie-se de pessoas que sustentam seus braços. Rodeie-se de pessoas que não puxam você para baixo, mas sustentam seus braços para cima. Uma pessoa falou para mim essa semana, Ricardo, a gente criticou muito quem fica dentro da bolha, né? Fica dentro da bolha, dentro da bolha. Ricardo, fica dentro da bolha um tempo. Fica ouvindo pessoas que te animem. Fica ouvindo gente que não te puxa para baixo. Às vezes a gente precisa ficar dentro da bolha, que é o Moisés com os braços para cima. Eu preciso de gente, eu preciso olhar para gente que está animada. Eu não posso ficar olhando. Tem horas que na minha vida eu tenho que ligar para alguém e dizer assim, me ajuda, porque eu estou precisando ouvir você. E a minha mulher é linda nisso, que a Jerusa não deixa eu. Às vezes eu estou desanimado, ela diz, não senhor, vem cá, não. Você vai se animar sim, não. E sabe,
Às vezes eu estou assim, e o Eliel faz isso comigo, às vezes é o Vili que faz assim, às vezes eu faço com o Eliel, às vezes eu faço com a Jerusa, a gente até já combinou lá em casa, a gente não pode ficar os dois desanimados ao mesmo tempo, a gente tem se revezando, hoje é a tua vez, amanhã é a minha, e quando eu tiver você me levanta os braços, e quando você tiver eu levanto os seus braços, e assim um vai levantando os braços do outro, e nós vamos vencer o Amaleque que está nos rodeando, e quer nos derrotar, porque Deus vai nos ajudar. E sabe o que é mais lindo? Que Moisés com os braços para cima, de acordo com Hebreus capítulo de número 7, é um símbolo de Jesus que está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E quando eu olho para o alto, eu digo assim, não tem ninguém que esteja conspirando contra mim. Os braços de Deus estão levantados para eu vencer esse Amaleque. Aleluia. Fiquem em pé, eu quero terminar o culto hoje à noite com vocês. Em nome de Jesus.